Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Design Team. E como andam as coisas? Na correria, né? Pois é, para mim também tá na correria, mas mantenho tudo em curso. Toda segunda-feira, Design no Ar. Sua live, série de notícias e comentários e loucuras. Porque sim, a galera entra numa frequência muito louca no chat. Vale a pena assistir, viu? E às quartas-feiras, o consagrado e frequente Bom Dia UX, de manhã. E aí vídeos que eu vou colocando, vou postando, vou construindo, vou editando, tem um monte de vídeo que eu preciso editar, nossa, é coisa pra caramba. E aí eu faço quando dá, porque nem sempre dá. Dá pra anotar, não dá? Mas eu conto para que você saiba, quando eu colocar um vídeo novo aqui, eu conto que você se inscreva no canal e também aperte o sininho. São duas coisas que estão muito próximas, porque eu posso colocar um vídeo novo, mas você não recebe a notificação que o vídeo chegou. Então é legal você ter a notificação, então o sininho serve para isso. E o like é legal porque posiciona o canal numa questão mais de visibilidade. E aí ele começa a ser sugerido para novas pessoas e começa a ampliar o público. E a gente sabe que a gente tem que levar a mensagem do design e do UX e da visão de produto para onde for possível. Então, para isso, eu conto com a sua ajuda, fazendo essas coisas que são simples. Dar like, se inscrever e sininho. Só. O sininho ainda é uma opção. Eu deixo o sininho como uma opção, mas o like e o se inscrever é fundamental. E o que eu quero trazer aqui hoje, né? Os títulos já dizem muito sobre, né, essa entrada. Entrada. Os 90 primeiros dias. Convertidos em 3 meses. E é até engraçado, eu nem sei se ainda existe questões legais trabalhistas que falam sobre os 3 meses de experiência. Vocês sabem disso? Se ainda 3 meses de experiência é válido legalmente? Alguém sabe? Você sabe? Até escreve aqui sobre isso, porque eu não tenho certeza. Mas mesmo que seja, ou mesmo que não seja, algo legalmente estruturado, né, instituído, 3 meses de experiência, existe, né, já essa, vamos falar assim, esse negócio, essa coisa, porque eu não achei palavra, essa coisa criada em volta dos 3 primeiros meses, que é a coisa de você entrar numa empresa e durante 3 meses ter esse processo de onboarding, como chamam, de conhecimento, de mapeamento, de entendimento, de várias coisas, de adaptação, né? Então, os 3 primeiros meses ele virou meio que quase um senso popular, talvez essa seja a palavra que eu esqueci, um senso popular de que é um momento importante para você durante um processo. E eu já vi empresas que tratam esse momento de adaptação de onboarding ou mais curtos ou mais longos. Já ouvi casos de empresas que falam, não, aqui é 1 ano de onboarding, porque não tem como conhecer tudo durante 3 meses. Ou a empresa fala assim, cara, aqui você já entra jogando, matando, assoviando, fazendo o que for possível. E não é 3 meses. Então varia, conforme cultura, contexto. Mas eu acho que ainda existe essa visão popular de que 3 meses é cabalístico, é chave. E é interessante a gente parar para pensar que eu acredito muito nos 3 meses, tá? Aí fica aí, né, o esotérico corporativo, eu acredito nos 3 meses. Que eles são importantes. E tem como, caso não seja oficial, fazê-los importantes, pelo menos na sua trajetória, para que na sua trajetória 3 meses seja algo considerável, algo que você precisa prestar atenção durante um processo. E existe uma diferença entre os 3 meses ou os 90 dias para um designer sênior, para um designer pleno e para um iniciante júnior. Eu acho que tem que ter diferença, tá? Tem que ter diferença. São perfis que estão em momentos de carreira e de formas de entendimento, de mapeamento, de olhar para as empresas de maneira diferente. Quem está começando é de um jeito, quem está avançado é de outro. Você não acha? Eu acho que tem que ter essa diferença. Inclusive, empresas que não colocam diferenças, pode existir um problema aí. Pode existir um problema. Inclusive, tem um livro que é Os 90 Primeiros Dias. Esse livro aqui, que é um livro muito bom, inclusive, que traz uma visão corporativa
de pessoas que entram em empresas, o que elas podem fazer, entender e tudo mais. E eu acho que é uma ótima referência bibliográfica, que inclusive eu usei essa referência, para trazer alguns pontos que eu adaptei para a visão de design. Porque, claro, cada profissão vai ter um viés, uma abordagem, um caminho diferente a ser adotado. E como é que pode ser para pessoas voltadas para design digital, por exemplo, ao entrarem numa empresa, esses 90 primeiros dias ou 3 meses? Isso é um ponto que eu acho que é interessante. Aí tem uma outra coisa que eu quero falar. Eu não vou falar aqui do júnior e nem do pleno. Não vou. Não vou. Só se você pedir. Inclusive eu ia fazer o contrário. Eu ia gravar um vídeo para o júnior. Eu falei, não. Júnior, todos os júniors assistem os vídeos. Você sabia disso? Mas sênior não assiste. Mas não significa que não é importante para o júnior assistir do sênior e vice-versa. Então eu vou começar pelo sênior. E se vocês baterem quase proporcionalmente o número de views com o número de like nesse vídeo, eu gravo o do pleno e o do júnior. Chantagem emocional. Sua mãe faz isso? Sua avó faz isso? Seu pai faz isso? O meu pai faz chantagem emocional. Seu avô faz isso? Meu avô, não. Minha avó fazia. Meu pai também. Mas então eu estou fazendo, já que eu aprendi, chantagem emocional com você. Tem que dar like nesse vídeo proporcionalmente equivalente ao número de views, porque daí eu gravo do pleno e do júnior. É campanha. E aí vai ser sequência ainda. Hoje eu começo com o sênior, depois eu gravo do pleno e fecho a trinca com o júnior. Se não tiver o número de likes, tudo bem. Eu não gravo. E aí você vai ter que descobrir por si só essa aventura. Ah, hein? Agora eu acho... Ui, até bati no microfone. Agora eu acho que eu peguei você pelo emocional. Gatilhos! Ah! Tem uma pessoa que surta assim, falando gatilhos. É isso, tô imitando. Vinheta. Muito bem. Como é que eu vou abordar essa ideia aqui com você? Eu vou falar mês por mês o que eu acho que tem que existir para que um profissional de design sênior, quando entra numa empresa, nos seus primeiros 3 meses, precisa desenvolver como habilidades ou ações ou verbos. Ou seja, o que você interpretar em cima disso. Baseado nos livros e os 90 primeiros dias, entre outros livros que existem, que trazem muito, inclusive livros que estarão na descrição desse vídeo para você poder usar, comprar e se aprofundar sobre a temática de sobrevivência dentro de empresas, onboarding de empresas, eu acho que tem alguns elementos que eu vou trazer aqui como importantes mês a mês, para que você possa parar para prestar atenção se você já fez e se não fez, ainda dá tempo de fazer, porque nunca some um processo de conhecimento da empresa. E aí, para mim, um dos primeiros elementos, nosso primeiro mês, vai lá, você foi contratada ou contratado, entrou na empresa, é uma pessoa sênior, tem todo um arsenal, talvez, de expectativas muito maiores, sua, com certeza, do que do lado da empresa. Da empresa tem, sempre tem. Mas a gente cria mais, a gente sempre supera. A empresa tem 10, você sempre vai fazer 10 vezes 3, porque, obviamente, a nossa ansiedade de se manter no emprego, de ser reconhecido, ganhar promoção, é muito maior. A empresa talvez nem tenha o frenesi que você construiu na sua cabeça. Isso acontece. Não significa que a empresa não tem expectativa, não é isso que eu quero dizer. A empresa tem, mas a gente joga 3. Troco 6. É coisa desse jeito. Então, para um sênior, e na verdade para todos os perfis, mas vamos lá, para um sênior eu acho que o mapeamento é uma das primeiras ações que uma pessoa sênior tem que fazer dentro da empresa. E é um processo contínuo durante os 3 meses, mas ele começa exatamente por uma visão de começar a analisar a estrutura organizacional da empresa. Isso é muito importante. É muito interessante porque você tem que entender como que é, de uma maneira muito simples, a hierarquia da empresa. Mas existe a hierarquia oficial. Aquela que pode ser baseada num organograma estrutural da empresa. Mas existe também um fluxo de articulação, de uma hierarquia que ela não está aparente, explícita. E ela pode ser velada dependendo do contexto que você está. Se é uma empresa que tem um joguinho, como todas quase, você tem que entender mais ou menos como é que essa estrutura organizacional de articulação funciona.
Quem são as pessoas que têm maior influência de decisão? Quem são as pessoas que demonstram que têm menos vontade de trabalhar e sentar em cima do seu trono? Você tem que descobrir as pessoas que são mais empáticas, as pessoas que não são tão acessíveis. Então, você enxergar e mapear a estrutura organizacional velada e a explícita, oficial, corporativa da empresa, é um dos primeiros passos que você, como uma pessoa sênior, precisa mapear, construir, anotar. E conectado diretamente nessa visão dessa estrutura, é também você entender como que são os fluxos de trabalho. Porque está muito relacionado aos decisores, aos patrocinadores, aos bloqueadores, aos sei lá o que, personas dentro da empresa. Então é um mapeamento muito importante para você entender e começar realmente a desenhar, a escrever, para saber por onde você vai caminhar. Se é uma empresa que tem uma maturidade de design, legal, tem uma maturidade legal. Mas mesmo assim vai ter uma articulação para manter esse status quo e tudo mais. Então como é que funciona hoje? Não, é uma empresa que, design ainda estava longe do ideal. Por que está longe do ideal? Quais são os fluxos? Qual é a funcionalidade da hierarquia? Uma vez eu levei um caso para o meu terapeuta e a gente trocou uma ideia sobre composições de empresas. Né? Tem aquele perfil assim, tem aquele perfil assado, tem aquelas características. E meu terapeuta junguiano, né, traz muita questão da figura, do símbolo, né, da interpretação, da imagem, da ilustração, né, figurativamente falando. E ele falou assim: Rodrigo, muitas das empresas se compõem como os deuses do Olimpo. Eu falei, inclusive tem uma série agora, eu tenho que assistir no Netflix chamada Caos, né? Eu não vi. Tá tendo bastante feedback positivo essa série, que é uma atualização dos dias de hoje sobre Zeus, Atenas, os deuses do Olimpo da Grécia. Mas a ilustração que o meu terapeuta trouxe foi muito boa nesse sentido, porque ele falou, vai ter o Zeus, que é egocêntrico, que detém o poder, vai ter o Apolo, vai ter o Mercúrio, vai ter, talvez até esteja errando os nomes, mas vai ter Atenas, Perséfone, e ele trouxe todo o panteão das nomenclaturas e seus perfis. E seus perfis que se relacionam num jogo de articulação e que, inclusive, dependendo da empresa, tem mais de um Zeus. E que disputam, inclusive, entre eles. Não tem só o Zeus, tem um outro que está rebaixado, responde aquele, puxa saco daquele. Então é interessante a gente parar para fazer uma análise através de uma ilustração e, obviamente, sem olhar com um olhar logo de cara negativo. Não, é um mapeamento. Você não vai é tudo uma bosta. Não, não é esse o objetivo. Mas é entender os papéis. É entender com quem você vai lidar. E esse mapeamento é muito importante. Porque ele também precisa de uma outra habilidade, ação e verbo, que é navegar. Então você mapeia e você navega. Ou seja, é você, de alguma forma, observar, através desse mapeamento que você começou a fazer, como que a dinâmica do poder está dentro da empresa. E claro, através desse mapeamento, de enxergar o Olimpo, é de alguma forma você, inclusive, entender quem são os aliados estratégicos em relação a produto, a design, a tecnologia. Quem não são os aliados? E não é para uma declaração de guerra, mas é para o entendimento do terreno e através de um mapeamento para enxergar o nível de maturidade que essa empresa tem. É muito importante você fazer esse exercício. E outro elemento que para um sênior, para mim é muito importante, como uma habilidade fundamental, é conversar. Sim, então mapear, navegar e conversar. Ou seja, é você participar de uma maneira muito ativa de reuniões, de encontros, sabe? E sempre oferecendo uma comunicação, insights, ideias, perguntas, tudo trazendo uma visão de você mostrar que você tem bagagem, técnica, de liderança, de conhecimento de produto, de design. Cruzando caminhos para mostrar que você tem interesse. Ou seja, quando eu falo conversar, é você criar canais de comunicação e não é para ser uma pessoa metida,
Para com isso. Não é para você ficar toda hora citando a tua empresa anterior. Eu já vi casos assim da pessoa toda hora cita um exemplo da empresa anterior. Toda hora, caçamba, cara, mas se era tão bom assim, o que você tá fazendo aqui? Eu já vi isso. E já vi esse tipo de conversa entre duas pessoas. Já vi. Foi ridículo. Mas o Simancol, e a noção é muito importante nessas horas, é para você criar um canal de conversa, mas não para ser uma pessoa chata, uma pessoa que a galera vai falar assim. Porque tem que tomar muito cuidado, porque como você está entrando na empresa, você já tem que deixar as portas abertas e não criar antipatias num processo não natural. Porque existe a antipatia natural. Você entra lá, a pessoa não vai com a sua cara. Como a minha esposa fala, namas trevas. Existe o que é naturalmente as pessoas não se dão porque uma cheira a outra, não gostei do seu cheiro. Cachorros. Mas tente não fazer isso forçadamente, criando essas relações negativas logo de cara. Então, criar conversas é você oferecer um canal de comunicação, fazendo perguntas legais, entendendo. Ou seja, conhecendo. O que é uma outra palavra importantíssima nesse nosso primeiro mês apenas. Conhecer. É revisitar processos. É você sugerir melhorias baseadas em experiências que você já pesquisou, já viveu, já passou. Mas é um processo muito relacionado ao mapeamento, de conhecer as entranhas da empresa num fluxo operacional. Porque de alguma forma você tem que entender como que as coisas funcionam para o seu trabalho funcionar. Senão, como é que as coisas vão andar? O que relaciona com uma outra habilidade muito importante, que é o priorizar. Porra, essa é muito difícil. Ainda mais no primeiro mês. Mas aí que tá. Se você tá mapeando, se você tá navegando, se você tá conversando, conhecendo, já começa a traçar umas prioridades. Já começa a fazer isso logo no primeiro mês. Já estabelece umas prioridades aí com base nas necessidades que você está encontrando na empresa e com objetivos que alguém já deve ter colocado sobre o que a empresa tem. É muito importante você começar já a trazer, pelo menos só para você, uma visão de priorização. Porque esse momento da priorização, ela está exatamente quando você passa para o segundo mês. Tá ali, ó, fazendo essa ponte. No seu primeiro mês é mapear, conversar, entender, navegar, mas aí no finalzinho do primeiro mês você já começa a estabelecer uma rota do que pode ser um desenho da expectativa, dos entregáveis, do que você vai realmente fazer dentro dessa empresa. Para que isso seja ponte para o seu segundo mês. E faça assim as contas, primeiro mês, segundo mês. Começar a priorizar um canal de trabalhos. A priorização, ela inclusive é uma característica muito forte de um sênior nesse momento. Tanto que para um júnior, na virada do segundo mês, não é a questão... Para um júnior, não é a questão da priorização. Está muito mais relacionado a acordos, a feedback, me fala para onde eu vou. O sênior não é me fala para onde eu vou. O sênior já traz assim, ó, trouxe esse planinho aqui, ó, de priorização baseado em tudo que eu desenhei, tudo que eu entendi. Tá certo isso daqui? Isso daqui é um caminho? Aí o líder vai falar, ó a proatividade de um sênior, olha a maturidade de um sênior. Porque aí, com a priorização definida, nesse segundo mês você começa um processo de, eu vou chamar de cavar. Você começa a cavar. Sim, exatamente. Que é onde você começa beleza, conseguir priorizar, né, e alinhar isso com uma liderança, um caminho possível de necessidades e questões que eu vou tratar nessa minha posição daqui para frente. Mas deixa eu entender, beleza, alinhou, e deixa eu entender melhor os cenários. Deixa eu começar a investigar melhor os cenários. Deixa eu entender mais os problemas dos quais eu mapeei inicialmente no meu primeiro mês de uma forma mais profunda, para que eu possa trazer propostas de soluções inteligentes e com margem de erro menor possível mais para frente. Mas já começa a fazer esse trabalho. Você vê que o primeiro mês ele é muito no entendimento e mapeamento sobre o comportamento e cultura da empresa. O segundo mês a gente já funila para uma questão muito mais voltada para o projeto e para as questões que você vai tocar. Então você começa a cavar exatamente para entender o fundo do poço
Não que você vai chegar nele no segundo mês, mas você já começou a fazer esse trabalho, priorizando, cavando e enxergando também de uma maneira mais precisa as questões do produto ou da solução ou daquilo que você foi colocado para resolver. E, paralelo a isso, no segundo mês eu acho que vem um processo de aculturamento. Né? É aquela coisa assim, o primeiro mês você entrou, tudo bem que já passou por um processo de fit, né, de entrevista e tudo mais, mas não é a mesma coisa quando você está trabalhando. Então é mais ou menos assim, você chega num lugar onde só tem um espaço muito pequeno para você sentar. Esse é o seu primeiro mês, então você fica olhando aquele espaço. Será que eu vou caber sentado ali? Será que eu vou incomodar as pessoas? Deixa eu entender. Gente, tem algum dono desse lugar aqui para eu sentar? Tem? Não tem? Ah, legal. Ai, putz, mas será que se eu ficar sentado aqui não vai incomodar alguém? Acho que não. Acho que dá para eu sentar. Olha o processo. Segundo mês. Tá bom, então eu vou sentar. Aí você senta. Só que as pessoas estavam mais à vontade naquele espaço sem ter alguém sentado ali entre elas. Quem pega metrô aí sabe muito bem do que eu tô falando. Aí você senta, mas aí tem que dar aquela ajeitada. Não tem que dar aquela ajeitada, assim, pra caber, né? Desculpa, eu preciso sentar. Ou foi mal, desculpa. Não é mais ou menos assim? Né? Rola um constrangimento, um pedido de desculpa, mas também um ajuste porque você tem que sentar. Porque suas pernas estão doendo, por exemplo, né? Então você faz aquele ajuste. No segundo mês é exatamente esse momento do ajuste para você sentar ali, o aculturamento. Para mim é muito importante esse processo. Então você cava, você enxerga o lugar, olha ali, ó, você cava o espaço, achei o lugar. Aí você, ó, o lugar é assim, faz todo o mapeamento antes. Aí você, nossa, que ilustração agora que eu criei no meio do vídeo, né? A pessoa é muito louca, a pessoa tá indo numa linha de raciocínio e a pessoa cria uma ilustração pro vídeo. Me fala depois se essa ilustração é boa. E aí você senta, e aí você começa então a se acomodar, mas no bom sentido, né? Para que você tenha um encaixe perfeito dentro daquele contexto e que você fique de uma maneira confortável e também que não cause desconforto nas outras pessoas que estão em volta. É o aculturamento. É nesse momento que você está ali quase na virada do segundo mês, inclusive para o terceiro mês. Onde você começa a se adaptar sobre os valores, os elementos que você já mapeou, que você já pesquisou, que você já priorizou, mas também você começa a fazer com que as pessoas que estão em volta se aculturem sobre quem você é. Então é um jogo de dois lados. Então quando você senta, você fala, e aí, tudo bem? Tá calor hoje, né? Quente, é. Nosso metrô tá cheio hoje, né? Tá cheio, né? Pois de onde você é, se você for cara de pau, né? No meu caso eu sentaria e ficaria quieto, mas com fone de ouvido ainda. Mas numa empresa não é assim. Numa empresa você tem que sentar e trocar uma ideia com os passageiros que estão do lado. Isso é um processo de aculturamento, de conversas, como eu já citei no começo do primeiro mês. E esse segundo mês ele é muito importante para isso. Você praticamente tem pouca coisa para fazer no segundo mês, num sentido de elementos para procurar, mas é você virar a chave para uma priorização, é você cavar, você enxergar e começar um processo de aculturamento. Seu para a empresa, da empresa para você. Estabelecer esses vínculos. Porque daí vem o terceiro mês. O terceiro mês é muito importante dentro dos nossos 90 dias. Porque já que você já tem vários elementos desenhados, anotados, pensados, você começa também a negociar. Você prioriza no começo do segundo mês. No terceiro mês você já começa a fazer algumas negociações. Negociações para você conseguir enxergar se aquela prioridade que você tinha mapeado realmente é uma prioridade, o que você precisa de recurso para garantir com que aquela prioridade realmente possa acontecer. Você começa a negociar o espaço de uma maneira talvez um pouco mais à vontade, mais relaxada no seu assento dentro do metrô. Então você começa a fazer esse processo de negociação, que é um outro elemento que para mim é muito predominante em pessoas que são profissionais de nível sênior, que é bem diferente no aspecto de um pleno e de um júnior nesse momento. Porque aí você começa a fazer algumas negociações e automaticamente você começa também a fazer revisões. Negociar e revisar talvez aquela prioridade que você tinha visto no começo do segundo mês e que agora, de uma visão muito mais
confortável, assentada, você começa a revisar os seus próprios pontos, suas próprias metas pessoais, dentro do contexto das metas que a empresa colocou para você. E aí, com essa revisão, obviamente, você vai planejar e traçar um caminho que depois do terceiro mês, depois dos 90 dias, ele começa a se tornar uma rota muito mais concreta, muito mais bem desenhada do seu caminho, talvez para o próximo ano dentro da empresa. E aí, então, você começa a fazer um planejamento muito mais assentado, negociado, discutido com uma liderança que você esteja respondendo diretamente. Porque depois desse planejamento, obviamente, vai abrir novamente para canais de conversa e de discussões e de debates dentro da empresa. Mas olha só, não é só conversar nesse momento, é debater e discutir também. O que é diferente? Procura no dicionário. Debater, discutir é diferente de conversar. Porque você já está encaixado num assento dentro da cultura, conhecendo quem está do seu lado, conhecendo quem te apoia, conhecendo quem não te apoia. Então você começa a trazer debates. E aí eu acho que vem muito mais uma questão de questionar o ambiente, as soluções, as propostas. Mas já não é no primeiro ou no segundo mês, é no terceiro mês. Óbvio que com cuidado, mas comece a criar já a demarcação de território. No seu terceiro mês, isso é muito importante. Essa discussão e esse debate, ele funciona como uma demarcação de território, onde você vira a chave de simplesmente uma pessoa que estava observando para uma pessoa ativa dentro da empresa. Porque através desse processo, o que você precisa começar a fazer, por exemplo, no começo você mapeou quem eram os patrocinadores, as pessoas que apoiam, as pessoas que não apoiam, detratores e seja o que for. No seu terceiro mês, é importante, não obrigado, a começar a trazer engajamento para uma causa, para um olhar, para um entendimento, para a sua visão. Você já está se aculturando dentro da empresa, você já está ganhando seu espaço ali naquele assento dentro do metrô e começa a engajar visões para trabalharem juntos na visão que você está desenhando, planejando e construindo de uma maneira bem feita. Que também, para uma pessoa sênior, é você começar a mostrar um papel de liderança ativa. Que eu acho que é fundamental e, óbvio, não estou falando de gestão, estou falando de liderança. E que para mim é muito mais forte e é o momento de uma pessoa que está numa posição sênior começar a mostrar esses tipos de habilidades e características de liderança. Então também no seu terceiro mês é um elemento muito importante você começar a guiar pessoas, equipes, visões para conseguir chegar num objetivo comum, de um objetivo que você já mapeou, já entendeu, já cavou, já abriu, já culturou. Então é um processo importante você começar a virar essa chave ali para o seu terceiro mês, que vai ser um processo contínuo para o seu quarto, quinto, sexto, 12 meses, esse engajamento com um papel de liderança na visão da qual você está responsável, seja de design, de produto. E, para fechar esse seu terceiro mês, além de um processo contínuo de engajamento, é você também retornar, reavaliar constantemente. É você revisar as decisões e processos iniciais para fazer um ajuste mais fino ainda de uma rota para os próximos meses. Porque esses 3 primeiros eu acho que ele é todo um processo, como eu falei, de ajuste, de revisão, de comunicação, de conhecimento para que você depois possa conquistar os próximos 9 meses, numa completude de 12, muito bem. E óbvio e interessante a gente parar para pensar, apesar de eu falar de elementos que são chaves em 3 meses para uma pessoa sênior, isso daqui é quase que um loop infinito, que você pode sempre trazer numa ordem e adicionar novas ações, verbos e habilidades para os próximos 6, 12, 24 meses. Mas um processo que se torna contínuo a partir desse momento. E também, se você mudar de projeto dentro da empresa, ou de área dentro da empresa, também começar a fazer a mesma coisa. Não é só para quem está entrando do zero. A diferença é que muda que o aculturamento já é outra coisa, né? Não é um aculturamento da empresa, é um aculturamento do projeto.
é um engajamento que não é de pessoas que estão... Não, então muda um pouco o teor e o tom e a forma como você vai fazer caso você só mude de área ou de projeto dentro da empresa. Mas são elementos que são interessantes se manterem num processo de desenvolvimento seu, pessoal, profissional. E é como eu falei, não significa que isso daqui é uma regra, mas é importante você prestar atenção e criar a sua estratégia, talvez em cima disso ou em cima do que você achar que são elementos importantes para serem tratados na empresa que você está entrando. Até porque varia muito. Tamanho, de estilo, de tempo. É uma empresa tradicional, uma empresa moderna, é uma empresa digital, uma empresa não digital, num processo de transformação. Variáveis que aparecem e que vale a pena você levar em consideração dentro desses elementos. E aí? O que você acha? Você acha que te ajudou de alguma forma? Anotou tudo? Pega os livros que estão aqui na descrição, leia, é uma lista boa para te ajudar também a aumentar esses elementos. E é o que eu falei, se você gostou desse vídeo, dá like, o suficiente, faça campanha para as pessoas assistirem e darem like. Eu conto com a sua ajuda para eu gravar para o pleno e depois para o júnior. Porque como eu falei, é diferente. Então, estou fazendo chantagem. É só assim. Porque também, se isso daqui não render, não vou gravar. E aí fica tranquilo. Isso daqui ajuda. Mas tá aí. E aí? Fica o desafio? Aceita o desafio? Me ajuda nessa. Preciso de engajamento, gente. Estou fazendo engajamento. Eu não falei que o sênior precisa de engajamento? Eu também preciso de engajamento. E no último, se você der o like suficiente e eu ver que existe essa reciprocidade em relação a esse tipo de conteúdo, no do Júnior, porque daí eu vou fazer uma análise e eu vou ter uma surpresa. Então eu não vou gravar o do Júnior ainda. Não vou mesmo. E nem do pleno. Não vou deixar guardado. Não. Eu vou esperar. E aí se tiver, porque daí vai significar algo para mim, o Júnior eu vou trazer uma surpresa. Porque daí vale a pena eu trazer a surpresa e vale a pena eu montar a surpresa. Mas é uma surpresa. Não vou dar spoiler. Não vou. Então nesse vídeo, me diz o que você acha desses elementos, me diz se faz sentido, mas principalmente dá like no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você quiser, compartilha para ajudar no engajamento e eu te vejo em todos os outros conteúdos que tem aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.